Olá, bem-vindos a mais uma aula da nossa Unidade 1 de Matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando essa aula. Vamos verificar a numeração dela? Numeração 18. E o objeto de conhecimento é polígonos regulares, quadrado e triângulo equilátero. Detalhamento, relações entre ângulos internos e externos de polígonos. Vamos então dar início à nossa aula. Olá! Então, a nossa aula de hoje, nós vamos lembrar aí algumas relações entre ângulos internos e ângulos externos de polígono, certo? Então, nós vamos agora à nossa cartela para que a gente possa lembrar o conceito de cada um deles. Então, observem aí, ó. O nosso texto diz assim: os ângulos internos são ângulos encontrados dentro do próprio polígono. Por exemplo, se você desenhar um triângulo, os ângulos entre cada par de lados dentro dessa forma são ângulos internos. Se eu tenho ângulos internos, então eu posso somar, né, esses ângulos. E diz assim, a soma desses ângulos tem uma regra especial. Sempre soma um certo número de graus, dependendo de quantos lados tem o polígono. Então, dependendo do lado, aí se o polígono for regular também, então a gente pode encontrar, né, qual a medida desse ângulo interno de um polígono. E para exemplificar, nós trouxemos aqui um polígono. Nós temos aí, ó, o polígono ABCDEF. Então, o ângulo interno é aquele que é formado por dois lados consecutivos, tá? Então, nós temos aqui, ó, vários ângulos internos, mas o que está destacado aqui pra gente é o ângulo ABC. O ângulo ABC, vamos colocar o acento aqui no vértice, ele é o ângulo interno desse polígono aí, certo? E se ele é um ângulo interno, então a gente pode verificar qual a medida dele através dos outros e também dependendo do nome desse polígono, tá? Lembrando também, se é um polígono regular, que não é o caso, todas as medidas serão iguais, tá? Um polígono regular, ele possui ângulos e lados congruentes, ou seja, de medidas iguais. No nosso exemplo aqui, esse exemplo não é um polígono regular, tá ok? Então, por isso que os ângulos internos desse ângulo aqui, possuem medidas diferentes, como vocês podem observar, né, pelo nosso desenho. Então, tá aí destacado, né, para que a gente possa lembrar o que é um ângulo interno. E também nós vamos continuar aqui na nossa cartela. Ou seja, o vértice de um ângulo interno coincide com o vértice do polígono. A gente viu isso na figura, né? Por isso que estava destacado ali o ângulo ABC. Então já vimos o que é um ângulo interno, a nomenclatura dele, e agora a gente vai verificar algumas relações desses ângulos internos. Então observem aqui na nossa cartela. Vimos o ângulo interno e agora nós veremos o que é um ângulo externo. Já um ângulo externo é aquele que se forma quando prolongamos um dos lados do polígono. Então, ângulo interno dentro, ângulo externo é o que está fora. Mas é todo o ângulo que está fora? Como assim, professora? A gente vai verificar isso. Nós vamos prolongar um dos lados do polígono e verificar que ângulo é esse que está sendo formado ou qual a sua medida. Nós temos aqui também, novamente, o mesmo exemplo da figura. Ângulo interno, a gente viu aqui que é o ângulo ABC. Então, vamos indicar assim, ó, ângulo interno. O A com o I aqui, subscrito. Esse ângulo aqui, ângulo interno, vai ser qual? É o ângulo ABC. E o ângulo externo, então, A novamente com o E de externo. A gente vai prolongar um dos lados, nesse caso aqui foi o lado BC. Prolongando esse lado, nós formamos aqui outro ângulo. Por isso que ele tem dois traços, significa que é uma outra medida. Então, o ângulo externo da nossa figura é qual ângulo? Como a gente vai indicar? Nós vamos indicar esse ângulo como sendo o ângulo CB... Opa, desculpa, voltando aqui. Ele será o ângulo
ABG. Tá ok? Que é esse ângulo aqui que já estava marcado, tá certo? Então, pronto aí, ângulo interno e ângulo externo. Já que eu tenho um ângulo interno e eu sei a medida dele, professora, será que eu posso descobrir qual a medida do ângulo externo? Sim. E é isso que nós iremos verificar na nossa aula. Na nossa aula, nós iremos, então, verificar as relações de um ângulo interno com um ângulo externo. Então, por essa figura, o que nós podemos observar? Era isso que eu ia escrever ainda agora. Então, nós temos aqui esse segmento de reta, de C até G. Esse segmento de reta, observem aí, ele é um segmento, ou seja, se eu tenho aqui um segmento de reta, significa que todo esse ângulo aí é meia volta, ou seja, é um ângulo raso. Significa, então, que o ângulo interno com o ângulo externo, eles formam juntos 180 graus. E eles recebem um nome especial quando isso acontece. Quando a soma de dois ângulos são iguais a 180 graus, significa que eles são suplementares. E é o que vai estar destacado aqui na nossa cartela, tá? Então, novamente aqui para que vocês escrevam aí nas suas anotações. Note que um ângulo interno junto com o seu ângulo externo são sempre suplementares. Isto é, a soma de suas medidas vale 180. Então tá aqui, ó, a soma daqueles dois ângulos, interno com o externo, é igual a 180 graus. Então, se você souber qual a medida de um ângulo interno, você vai verificar qual a medida do ângulo externo. E também o contrário. Se você souber a medida de um ângulo externo, você pode encontrar a medida do ângulo interno. Tá ok? Vamos então agora a um exemplo. Olha aqui, nós temos o triângulo. Esse triângulo, ele tem um ângulo interno de 70 graus. Se nós prolongarmos aqui um dos seus lados, nós teremos um ângulo externo. Então, nós colocamos aqui na figura para que vocês possam observar. Prolongando a nossa reta, eu sei que 70 com outro ângulo aqui formará 180 graus. Que ângulo é esse? Esse ângulo é 110. Por quê? Porque 110 mais 70, juntos eles formam 180 graus. Tá certo? Então, está aí a nossa primeira relação do ângulo interno com o ângulo externo. Não esqueçam. Ângulo interno com o ângulo externo, eles são suplementares, tá? O que são ângulos suplementares? São aqueles que juntos formam 180 graus, tá? A soma deles forma 180 graus. Tá ok? Compreenderam, então, aí o significado? Então, ângulo interno dentro do polígono, ângulo externo é aquele, quando prolongamos um de seus lados, nós teremos aí, então, o ângulo externo. Tá certo? Ficou compreendido? Então, se eu tenho polígonos regulares e eu sei qual a medida do ângulo interno, eu posso, então, descobrir qual a medida do ângulo externo. Tá certo? Vamos, então, fazer alguns exemplos? Vamos voltar à nossa cartela. Observem aí, ó, que passou, né, esse exemplo, e agora nós vamos analisar algumas relações. E lembrando também que nós já sabemos qual é a soma dos ângulos internos de um polígono, certo? Nós vamos utilizar isso para calcular os próximos exemplos, tá? Então, primeiro vamos lembrar. A soma dos ângulos internos de um polígono. Nós vamos utilizar essa expressão. S significa a soma e N é o número de lados dos ângulos do polígono, certo? Então, se eu tenho um polígono de 7 lados, um heptágono, significa que no lugar do N aqui, eu colocarei o 7. Então, vai ficar 7 menos 2 vezes 180. E por que mesmo esse 180? Porque a gente verificou que depende da quantidade de triângulos formados pela figura, tá? Então, em alguns casos, para você encontrar o ângulo externo, você vai precisar descobrir qual é o ângulo interno. No caso dos polígonos regulares, a gente pode encontrar o ângulo interno pela soma dos ângulos, certo? Porque tem uma expressão, n menos 2 vezes 180. Então, em alguns casos, para você descobrir qual a medida do ângulo externo, você vai precisar fazer a soma dos ângulos internos, e aí você vai dividir pela quantidade de lados, certo? Ou seja, a quantidade de ângulos, e aí, com essa medida, você vai descobrir o ângulo externo.
Eita, professora, tudo isso? Calma, muita calma nessa hora, vamos passo a passo. Vamos então fazer aqui alguns exemplos com ângulo interno e depois nós calcularemos ângulo externo, tá certo? Vamos então à nossa cartela? Nós temos aí o primeiro exemplo, que nós vamos utilizar o ângulo interno, tá? A pergunta é, qual é a medida de um ângulo interno de um decágono regular? Ora, se eu tenho um polígono regular, nós sabemos que os seus lados e ângulos são congruentes, ou seja, são da mesma medida. Se ele é um decágono, significa que esse polígono tem 10 lados, certo? Ou seja, 10 ângulos. Como que eu vou descobrir a medida do ângulo interno, professor? Cada ângulo que está dentro dele? Eu vou descobrir pela soma dos ângulos internos. Porque a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Descobrindo a soma desses ângulos, depois eu vou só dividir por 10, que aí eu vou saber quanto exatamente cada um mede, tá certo? Então, nós iremos fazer isso, tá? Esse cálculo. No lugar do n, nós iremos substituir por 10. Então, vai ficar a soma dos ângulos internos de um decágono é igual a 10 menos 2 vezes 180. 10 menos 2, nós sabemos que é 8. Então, ficará 8 vezes 180. Essa vai ser a soma dos ângulos internos de um decágono. E 8 vezes 180, isso é igual a 1440. Então, pronto, descobrimos a soma dos ângulos internos de um decágono, certo? Parou aí? Não, porque ele não quer saber a soma dos ângulos internos. Ele quer saber qual a medida de cada ângulo, ou seja, de um ângulo interno de um decágono regular. Se todos eles possuem a mesma medida e a soma é 1440, então o ângulo interno só é eu pegar essa soma e dividir pela quantidade de ângulos, que são 10. Então, 1440, que são todos juntos, dividido pela quantidade deles, que são 10. E aí eu terei o meu resultado. O ângulo interno de um decágono regular é igual, ó, simplificando aqui, a 144 graus. Tá ok? Muito bem. Então, vamos lembrar aí o que a gente fez nesse exemplo. Pedia o ângulo interno de um polígono regular, nesse caso de um decágono. Como a gente vai descobrir isso? Pela expressão da soma dos ângulos internos. Nós temos a soma. Se eu sei a soma de todos eles e eles todos têm a mesma medida, então eu pego a soma e divido pela quantidade deles. Nós fizemos aí o exemplo com esse polígono, mas poderia ser outro. Poderia, por exemplo, ser um pentágono. Então, no lugar do n, você colocaria o 5, você descobriria a soma desses 5 e depois você dividiria por 5 para saber qual a medida de cada ângulo interno de um pentágono. Tá certo? E nosso exemplo aqui foi de um decágono, mas poderia ser qualquer outro polígono regular. Tá certo? Vamos continuar então aí? Observe que nós temos mais um exemplo. O exemplo número 2 diz assim: qual a soma dos ângulos internos de um icoságono regular? Ou seja, um icoságono é aquele polígono que possui 20 lados. Ora, se ele é regular, então nós podemos fazer o quê? Nós podemos usar a soma dos ângulos internos de um polígono regular, ok? Então, qual é a expressão mesmo? Todo mundo aí já sabe, já tem isso aí na mente, não é? Sem olhar para nada. Qual é a expressão da soma dos ângulos internos de um polígono? N menos 2 vezes 180. Tá ok? N, tá? Para que fique bem claro aí. N é o número de lados desse polígono. Se é um icoságono, significa que ele tem 20 lados. Então, no lugar do N, nós vamos colocar 20, tá certo? E aí a gente vai encontrar o resultado. Já, professora? Já. Porque aqui ele está pedindo a soma dos ângulos internos. Tá ok? Se é a soma, então a gente já vai ter o resultado aí com essa expressão. Se ele tivesse pedido a medida do ângulo interno,
Aí depois a gente iria dividir por 20, tá? Que são 20 ângulos. Nesse caso, não. Tá pedindo a soma. Então, vamos fazer essa soma. Será, então, no lugar do N, 20 menos 2, vezes 180. E 20 menos 2, isso é igual a 18. Então, 18 vezes 180 graus. 18 vezes 180 graus, o resultado aqui é a nossa resposta, tá? E somente isso acaba aqui, porque ele está pedindo a soma dos ângulos internos de um icoságono. 18 vezes 180 é 3.240. 3.240 o quê, professora? Graus, porque eu estou falando aqui de ângulos, da soma dos ângulos internos, tá certo? Então, coloque ali a unidade de medida. Tá aí, a soma dos ângulos internos de um icoságono regular é igual a 3.240 graus, tá ok? Professora, então pronto, aí ficou simples, né? Já que é só a soma, então a gente aplica a expressão e temos o resultado aí final. Se tivesse pedido o ângulo interno, aí sim, a gente iria dividir pela quantidade de ângulos. Se é um icoságono regular, significa que ele tem 20 ângulos de mesma medida. Aí a gente ia dividir esses 3.240 por 20. Não é o caso, certo? Então, finalizamos por aí. E para que fique mais claro, vamos agora ao nosso próximo exemplo, que é o exemplo de número 3, na cartela para vocês. Então, vamos primeiro à interpretação. O que diz a questão? Quantos lados possui um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 2.340? Então, muita calma nessa hora, atenção aqui. Ele não está pedindo aí o ângulo interno, ele não está pedindo a soma dos ângulos internos, ele está pedindo qual é o polígono, certo? Qual é o polígono? Então, a gente resolveu o exemplo 1, o exemplo 2, que lhe dava qual era o polígono, certo? Decágono, 10 lados, e coságono, 20 lados. Nesse caso, é o contrário. Ele diz qual é a soma, o resultado da expressão, para que a gente saiba qual é o polígono. Como que a gente pode encontrar isso? Se ele deu a soma, então a gente vai usar a expressão da soma, porque na expressão da soma tem o N, que é o número de lados. Então, a gente vai aplicar o resultado e a gente vai encontrar qual o valor de N, tá certo? Vamos então à nossa cartela? Observe então que a soma dos ângulos internos é dado pela expressão, novamente, vamos usar a expressão SI é igual a N menos 2 vezes 180. Eu já sei qual é o valor do S. Eu já sei qual é o valor da soma total. Quanto que é esse valor? 2.340. Ou seja, a gente já sabe qual é o S, o resultado. Então, a gente reescreve a equação, tá? Então, ó, N menos 2, deixa eu colocar de outra cor. N menos 2 vezes 180, eu sei que isso daqui vai ser igual a quanto? Já está aqui no nosso enunciado, 2.340 graus, certo? Eu poderia colocar aqui no início também, tá? Poderia colocar aqui no início, mas daria o mesmo resultado, não importa, é uma igualdade. O S pode estar aqui, ó, na frente, como pode estar para cá, tá certo? Da mesma forma, nós teremos o mesmo resultado, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Eu vou isolar o valor do N, porque é ele que eu quero. Porque se eu quero saber qual é o polígono, eu tenho que descobrir quantos lados tem esse polígono, certo? Para saber o nome dele. Então, vamos aí isolar o N. Isolando, então, o N, o que eu faço? O N está junto com menos 2 dentro do parênteses. Então, ó, eu tiro 180, que está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vem para cá o quê? Dividindo, certo? E é isso que nós iremos fazer. Então, nós vamos deixar o N menos 2 aqui e passa para lá o 180 dividindo 2.340. Então, 2.340 dividido por 180, simplifica aqui, ó, 0 com 0.
vai ficar 234 dividido por 18. E 234 dividido por 18, isso é igual a 13. Então, vamos repetir, n menos 2 é igual a 13. O que fazemos ainda para que o n fique totalmente isolado? Para que eu saiba qual é o valor do n? Tem que tirar esse menos 2. Então, a gente vai deixar o n aqui e nós vamos passar esse menos 2 para lá. Então, fica n é igual a 13 menos 2. Está subtraindo, vem para cá somando. 13 mais 2. E 13 mais 2, isso é igual a 15. Ok? Certo? Então, quantos lados possui um polígono cuja soma dos ângulos internos é 2.340? Então, você vai escrever. Quantos lados? Esse polígono possui 15 lados. Ou seja, n é igual a 15, que nós acabamos de descobrir. O número de lados. Tá ok? Então, viram aí que a mesma expressão a gente pode resolver o problema de uma outra forma, tá? Então, às vezes é assim, ele dá o resultado para você encontrar o número de lados de um polígono, tá certo? Que foi o que fizemos aqui. Então, você apenas coloca lá no resultado o valor e isola o n, tá certo? E aí você obtém, então, o resultado. Quantos lados esse polígono possui? Esse polígono possui 15 lados, tá certo? Então, vamos aqui lembrar também algo muito importante. Nós vimos aí os ângulos internos, mas nós sabemos uma outra relação do ângulo externo. Do ângulo interno, nós temos a expressão da soma, certo? E o ângulo externo? Nós sabemos que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é igual a 360 graus. Por que eu estou lembrando isso? Porque nós vamos usar isso no exemplo de número 4, tá certo? Então, eu vou escrever aqui em cima, tá? Observem aí, então, a nossa relação, tá? A soma dos ângulos externos de um polígono convexo, tá? Ângulos, tá? Eu esqueci do A. Dos ângulos externos de um polígono convexo é igual a 360 graus. Deixa isso aqui porque nós vamos usar essa relação aqui no exemplo de número 4. Por quê? Porque o exemplo de número 4 diz assim, ó. Quanto mede o ângulo externo do hexágono regular? Ora, se ele é um hexágono regular, significa, então, que os ângulos internos e os ângulos externos também possuirão a mesma medida, tá? O que é um polígono regular mesmo é aquele em que possui lados e ângulos com a mesma medida, ok? Então, se ele é regular, então eu posso pegar ali a soma de todos eles, que nós sabemos que é quanto? 360, e nós vamos dividir pela quantidade de lados desse polígono. Se ele é um hexágono, significa que ele possui 6 lados. Então, vamos colocar aqui na nossa relação. O ângulo externo de um hexágono vai ser igual ao total, 360 dividido por 6, porque são 6 lados. E 360 dividido por 6, isso é igual a 60 graus. Ok? Então, cada ângulo externo de um hexágono mede 60 graus. A gente poderia fazer essa aplicação com outro polígono também, certo? Se fosse, por exemplo, um octógono, qual seria, então, a medida do ângulo externo de um octógono? Então, você pegaria o total, a soma de todos eles, que é 360 graus, e você dividiria por 8, tá certo? E aí você teria, então, a medida de um ângulo externo de um octógono regular, tá bom? Porque lembre que os regulares possuem lados e ângulos congruentes. Tá ok? Vamos exercitar então isso? E quando não for um polígono regular? Olha aí o nosso caso, o exemplo de número 5. Professora, esse polígono aí eu já estou vendo que ele não é regular, né? A medida dos seus lados, os seus ângulos não são congruentes. Então a gente vai usar aquela primeira relação, lembra? A soma do ângulo interno com o ângulo externo é igual a 180 graus. Nesse caso aí não tem o ângulo interno.
Então, vamos observar a figura. Vamos, então, ler esse exemplo? Diz assim: encontre as medidas dos ângulos externos A e B ausentes no hexágono. Então, observem aí na nossa figura. Eu tenho a medida do ângulo 70, a outra medida 50, 75, 60. Faltou a medida de A e B. Mas analisem bem a figura. Observem aí que os ângulos, eles são indicados, tá bom? Conforme aqui a sua volta, ó. Se eu tenho aqui mesma cor e os mesmos traços, significa, então, que eles possuem a mesma medida. Olha só essa cor aqui, ó. A mesma cor e a mesma nomenclatura, 2 tracinhos. Os dois aqui são lilás e significa que os dois têm os traços, significa que eles são congruentes. Ou seja, eles possuem a mesma medida. Então, se aqui é 50, significa que a medida de A também é igual a 50 graus. Então, uma medida eu já descobri. A é igual a 50 graus. Certo? E a medida de B, como a gente vai descobrir? Ora, vimos lá que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é igual a quanto mesmo? É igual a 360. Ou seja, somando 70 mais 50, mais 75, mais 60, mais 50 que descobrimos agora, mais o ângulo B, tudo isso é igual a 360 graus. E é isso que nós iremos escrever para descobrir, então, a medida do ângulo B. Tá certo? Então, vamos colocar aqui. Vou até colocar de outra cor para não confundir aqui com a medida de A que nós já encontramos. Então, ficará da seguinte forma. 70 mais 50. O outro também é 50, então eu vou colocar logo aqui 100, tá? Mais 75. Mais 60, tudo isso é igual, opa, faltou o B, né, que a gente não sabe quanto é, mais o ângulo B, tudo isso é igual a 360 graus, ok? Nesse caso, o que a gente vai fazer? Vai isolar, então, o valor de B. Deixa o B sozinho aqui e passa todos os outros para lá. Mas a gente já pode fazer essa soma, não pode? Então, 100 mais 70 dá 170, mais 75 mais 60, isso é igual a 305. Então, pronto. Vamos isolar aqui o B fica sozinho desse lado. Repete o 360, menos 305, que deu a soma de todos os outros. Então, o ângulo B será igual a 360 menos 305. E isso dá um resultado de 55 graus. Então, pronto. O ângulo B é igual a 55 graus. Respondido, então, letra A e letra B. Ou seja, a medida do ângulo A, 50 graus, a medida do ângulo B igual a 55 graus. Você pode fazer a prova. Você pode somar todos esses ângulos aí. Então, soma de um por um, que você vai verificar que o resultado é igual a 360 graus. Então, em alguns casos, vai ser necessário você observar a figura, como a gente viu aqui. Então, você analisando a figura, você verifica, então, que o ângulo ali 50 é a medida do ângulo A, tá? Pela cor e pela nomenclatura que a gente indica o ângulo, tá certo? Então, nesse caso aí, muita atenção, porque aí você pode achar que um problema é muito difícil, mas quando você analisa ele direitinho, você observa que não é assim, tá? É da percepção e de você entender as relações, tá? Então, para que fique claro aí, para que você não esqueça, a soma dos ângulos internos de um polígono, quanto que é? N menos 2 vezes 180. E a soma dos ângulos externos de polígono convexo não tem expressão. O resultado é 360 graus, tá certo? Ok? Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês e nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Até uma próxima!